Seja muito bem-vindo à primeira edição, primeira temporada do Por Dentro da Ford, nosso podcast com os nossos sócios aqui do Ford Club. Nessa primeira temporada, para você já saber, a gente vai dividir em 8 episódios com 8 sócios, então 4 episódios o Renato vai gravar e você pode assistir no YouTube dele, e outros 4 episódios eu vou gravar e vai ter aqui no meu YouTube. Então, seja muito bem-vindo e vamos para o primeiro sócio que vai falar com a gente. Estamos aqui com o Marlon Avelino, especialista em alavancagem patrimonial. Marlon, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Estou feliz de estar aqui, de poder também falar do meu trabalho, daquilo que a gente tem feito na vida das pessoas, realizações, mudanças, e é tudo isso que a gente vai causando de bom na vida das pessoas. Maravilha, Marlon. Primeiro de tudo, para o pessoal te conhecer, cara, conta aí primeiro a sua história, um pouquinho da sua história aí para a gente começar esse podcast já conscientizando o pessoal um pouco. Gabriel, sou mineiro, natural da cidade de Recreio, um município bem pequeno. Para quem não sabe, Recreio não é só no Rio de Janeiro, hein? Recreio tem em Minas também. É isso mesmo, né? E lá, um lugar muito bom, muito bonito. Eu fui para o Espírito Santo com 19 anos, fiquei lá também mais 19 anos. E há 5 anos retornei aqui para Resende, a família da minha esposa toda daqui. Um lugar hospitaleiro, muito bom. Estou feliz de poder construir, né, a minha vida aqui junto com a minha esposa e assim também educando meus filhos. Marlon, conta aí um pouquinho, como que você começou? Você sempre trabalhou com consórcio, trabalhou de um tempo para cá, como é que foi? Gabriel, então, eu na verdade fui para o Espírito Santo trabalhar na empresa chamada Vale, né, antigamente Vale do Rio Doce, hoje é Vale. 1 ano depois fui para a querida Companhia Siderúrgica Tubarão, CST, né? Muitos conhecidos, muitos conhecem até hoje, né? Como Companhia Siderúrgica Tubarão, mas que hoje virou o grande grupo, né? ArcelorMittal Tubarão. Ali fiquei por quase 17 anos e também trabalhando na corretora de seguros, né? Desenvolvendo produto de saúde, né? E também da área de consórcio. Trabalhava de turno e nos meus 4 dias de folga atuava como corretor nessas empresas de seguradoras. Legal. E a partir de um tempo você viu que o consórcio provavelmente era mais rentável, né? E você migrou para a partir do consórcio, certo? O consórcio é muito bom, Gabriel. E também, diante de toda a minha vida, eu sempre busquei também tentar conciliar, né, o meu trabalho, a minha profissão, com a minha missão também, né, de servo de Deus na igreja. E eu vi que essa questão do consórcio é uma forma de você ter contato com pessoas, realizar ações, né, e fazer também com que as pessoas possam ter também, de forma ou outra, uma vida mais digna, né, Gabriel? Através aí de uma alavancagem patrimonial, conquistar sua casa própria, né, adquirir o seu carro, né, imagina um bem onde a pessoa possa lá passear com a sua família, né? Ter um lar para falar, chamar de seu. Então isso também faz toda a diferença na minha vida enquanto profissional. Legal, Marlon. Cara, primeiro de tudo, para o pessoal começar a entender um pouco melhor sobre consórcio, eu quero que você fale como que surgiu o consórcio, por quê? Eu sei como que funciona o consórcio. Então, e eu já comentei com algumas pessoas que eu conheço sobre consórcio e algumas pessoas que são empresários, são bem informados e tudo mais, ficaram na dúvida, tipo, consórcio é seguro? Consórcio realmente é uma coisa boa? Vale a pena? Não vale a pena? E pediam para eu explicar. E nada melhor do que um profissional da área explicar o que é o consórcio e como que surgiu o consórcio. Então, Gabriel, muito pertinente a sua pergunta, porque talvez muitos não sabem, mas o consórcio, ele é uma ideia genuinamente brasileira, né? Surgiu no Brasil, ali nas décadas de 60, né, especificamente, já em 1961, os funcionários, né, da ABB, funcionários do Banco do Brasil, né? Naquela época toda que surgiu o brilhante Fusca, né, todos queriam adquirir, e ali os funcionários pensaram, por que então não fazermos uma caixinha e todo mês a gente poder sortear um desses nossos desses nossos amigos, né, que vão fazer parte desse grupo, para poder então pegar aí o bem para poder usufruir. Para você ter uma ideia, o consórcio cresceu tanto
que 7 anos depois já foram montadas aí uma das maiores, né, naquela época, administradora de consórcio, né? E já em 71, já surgiram, né, regulamentado aí pelo Bacen, o órgão que vai regulamentar as administradoras de consórcio, que rege até hoje, né? Aí já as leis que vão dar segurança tanto para as administradoras de consórcio e também para aqueles que são consorciados dentro do grupo, né? E aí hoje é uma gama, né? É gigante, é grande hoje essa questão do consórcio aí que vem crescendo ao longo dos anos no Brasil. Então o consórcio surgiu com o Banco do Brasil. Exatamente. Eu não sabia. Legal. Exatamente. E você fala muito sobre alavancagem patrimonial. Sim. Né? E aqui Por Dentro da Forja, um dos principais assuntos, para quem não está sabendo, essa é a primeira temporada, então daqui para frente você vai saber tudo sobre como você ganhar dinheiro, como você perder menos dinheiro, como você melhorar a sua gestão e tudo que você precisa para ser um empresário cada vez melhor ou uma pessoa cada vez melhor, mais bem sucedida. E você fala muito mais sobre alavancagem patrimonial, certo? Exato. Me fala aí um pouquinho o que é uma alavancagem patrimonial para quem ainda nunca escutou falar sobre isso. Então, Gabriel, a parte da alavancagem patrimonial é uma grande sacada hoje. Por quê? Você tem oportunidade de você fazer crescer o seu patrimônio. Por que eu digo sempre essa questão do fazer, né? Crescer o patrimônio? O próprio dinheiro do consórcio, ele vai te dar uma rentabilidade, né? Um exemplo mais prático que aconteceu na semana passada agora comigo, né? O cliente fez uma cota de 400 mil, ao valor de uma parcela, Gabriel, de R$ 2.600 aproximado. Ele contemplou a cota e agora vai comprar 2 lojas no valor de 200 mil cada. Então, nesse termo, ele vai fazer o aluguel, né? O aluguel gira em torno de R$ 3.000 cada loja. Então, ele vai lucrar 6 mil com o aluguel e vai pagar os 2.600 aproximadamente do consórcio. Então, ainda vai sobrar para ele uma renda, né, de R$ 3.300, R$ 3.400 mensais. Sendo que, além dessa renda dele, ele ainda vai possuir as 2 lojas que no decorrer dos anos vai valorizando no decorrer. Então, assim, é uma estratégia, é uma forma organizada e planejada também de você ter uma alavancagem patrimonial. Isso foi só um dos muitos casos, né, que acontece também. E hoje, a gente também tem a carta contemplada, né? Então, a pessoa já entra num consórcio adquirindo essa cota contemplada. Como assim? Você paga ali o valor da entrada e o crédito já fica disponível para você fazer um certo tipo de investimento. Não há burocracias, né? Ali a gente pega as documentações básicas, né, para a gente poder fazer a aprovação, né, dessa contemplação de carta de transferência que a gente chama, e aí o cliente pode adquirir o imóvel que ele desejar adquirir. Beleza, legal, interessante isso daí. Mas isso daí, um financiamento não é igual? Não é um consórcio, comprar um consórcio não é a mesma coisa que fazer um financiamento? Não é igual, Gabriel. Por quê? Porque existe uma grande diferença do consórcio para o financiamento. No consórcio, você não tem incidência de IOF e também taxa de juros. O que é cobrado no consórcio? Uma pequena taxa administrativa, né? Que o Banco Central, que é o órgão que regulamenta os administradores de consórcio, ele diz o seguinte: se o dinheiro não é do banco, ele não pode te cobrar juros. Como o dinheiro no consórcio ele é dos consorciados, então é permitido que as administradoras cobre essa pequena taxa para administrar esse consórcio. Então, a diferença, para você ter uma ideia, né, uma conta rápida aqui. Quem pega hoje R$100.000 no financiamento, né, se tratando de 35 anos, que é 420 meses, ao final do financiamento, você vai pagar em torno de R$315 mil. No consórcio... Isso daí pegando quanto de... R$100.000. 100 mil, tá. Você vai pagar 315. Vai então, pagar mais de 3 vezes mais. exato. Eu calculei isso.
E você pegando 100 mil no consórcio, né, que é taxa administrativa e não financiamento, ao longo de 15, no máximo 18 anos, que algumas administradoras elas colocam, né, o prazo máximo disso, você vai pagar 140 mil. Então a diferença de 215 mil que vai exceder do financiamento para 40 mil reais no consórcio. Então a diferença ela é gritante, né? Acaba que você paga menos da metade. Paga menos da metade. Quem faz conta, contrata o consórcio. Legal. E me fala uma coisa também, que é uma dúvida que eu já escutei bastante gente falando. No consórcio, você precisa dar uma entrada muito alta, porque muitas vezes no financiamento você não precisa dar uma entrada tão alta. Ou eu estou enganado e precisa realmente dar uma entrada alta? No financiamento, você necessariamente precisa ter uma entrada para poder adquirir um bem, né? Tanto para imóvel também quanto para automóvel. No consórcio, você não precisa dar entrada, porque você pode ter um sorteio na contemplação em cima daquele crédito que você anteriormente contratou, tá? Agora, existe também no consórcio uma coisa muito boa, que você pode antecipar essa contemplação. Aí sim, você precisará de um recurso financeiro para poder antecipar o lance. A gente chama de antecipação do lance. E hoje existe uma modalidade que a gente chama o lance livre, né? Que é o antigo efeito leilão, né? Aquele que dá o maior lance, ele pega o crédito naquele mês. Mas também eu trabalho com algumas administradoras de consórcio que você pode ser contemplado também pelo lance fixo. O lance fixo, ele corresponde a aproximadamente 30% do valor do crédito. Então você não precisa ter um valor muito alto para antecipar também uma contemplação. Isso não ajuda muito, faz uma diferença muito grande também. Legal. Me fala aqui, Marlon, qual que é o principal desafio, porque eu acredito que para você vender o consórcio, antes, para quem não conhece o consórcio, claro, você precisa passar por um processo educativo. Exato. Você precisa educar a pessoa, mostrar, explicar o que é o consórcio, explicar como é feito, porque às vezes eu encontro algumas objeções para as pessoas entrarem no consórcio. Quais são as principais objeções? O que você, na hora que você vai oferecer um consórcio, o que você mais escuta? Gabriel, então, o consórcio, quem conhece o consórcio compra. Por quê? Para quem não tem uma casa hoje, um dia vai desejar ter. Para quem entra na faculdade hoje de odontologia, um dia pensa ter um consultório. Né? Para quem hoje é solteiro e que vai seguir aí, né, vai casar um dia vai necessitar de um lar, né, de uma casa, né, de um apartamento, né, ou comprar um terreno para construir. Ou seja, o consórcio ele vai passar de forma positiva na vida de todos. Ou aqueles também que já estão casados, que pretendem fazer, alavancar o seu patrimônio, né? Olha, eu já tenho um bem, determinado bem, mas eu quero conquistar outro. E o consórcio continua sendo uma modalidade, né, que você pode ampliar, né? Crescer, fazer crescer o patrimônio. Mas, se tratando aí, Gabriel, nessa parte educativa, eu fui estudar administração financeira na faculdade. Então, não está muito na nossa cultura a palavra poupar, né? Porque a gente é muito imediatista. Eu quero um carro, vou lá mês que vem e compro. Eu quero, mas e daqui a 2 anos? A educação financeira no Brasil deixa a desejar, deixa. Porque nós não fomos educados assim, salvo algumas famílias, né? Que tem essa questão que já começa a falar de finanças ainda na adolescência, em tempo de criança, de poupar, de pensar no futuro, de pensar no amanhã, né? Então, pensa bem, você hoje eu tenho um carro, mas daqui a 3, 4 anos. Hoje eu não tenho um carro, mas para você adquirir um carro, ou você vai pagar à vista, que hoje para você poupar, fazer essa caixinha pode dificultar para muitas pessoas, que existe de fato a dificuldade em guardar o dinheiro, né? E o próprio consórcio também, ele já acaba sendo uma poupança forçada, que você tem um compromisso todo mês de ir lá pagar o boleto, né? E você vai fazendo uma caixinha e a qualquer tempo, ou até antes do plano, do tempo planejado, você pode ser contemplado, né? E aí você vai construindo, né? Paga um mês, paga o segundo mês, e você vai tendo ali uma forma
você vai fazendo uma forma planejada para você conquistar o bem. Porque o consórcio, ele é assim. Ele é uma forma planejada de você fazer crescer o patrimônio, de você conquistar e da melhor forma possível, né? Sem pagar a taxa de juros. Maravilha. Bom, muito legal essa história daí do consórcio, o que é a alavancagem patrimonial, isso daí, pelo visto, é extremamente importante. E, pelo visto, é uma forma de você investir, acaba sendo uma forma de você investir dinheiro também, né? Completamente. As pessoas investem em renda fixa, investem em renda variável, investir em consórcio é uma outra opção. Mas agora vamos falar do Marlon empresário, do Marlon, como é que se fala? Como é que é o nome do vendedor? Do corretor, né? Sim. Corretor. Beleza, então vamos falar do Marlon corretor. Como está sendo essa sua trajetória? Quanto tempo você já está nesse ramo de consórcio? Eu já estou há 15 anos, né? Nessa área de consórcio. Então, foram muitas histórias construídas, Gabriel. Muitos sonhos realizados, né? Eu vejo que isso também tem um pouco da minha história, porque a minha mãe, ela pagou aluguel durante 40 anos, né? E o dia que nós tivemos a oportunidade, né, de entrar dentro da nossa casa, né? Meu pai pedreiro, não, mas aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Meu pai, ele muito trabalhador, um homem muito honesto, né? Ele, muita saudade do meu pai, aprendi muito com ele. Mas o dia que a gente construiu a nossa casa foi uma alegria assim tremenda, né? Porque minha mãe tinha conquistado seu sonho, né? E hoje poder fazer parte disso também para muitas famílias, para muitas pessoas, é algo que de fato que enche o nosso coração de alegria e é uma satisfação, uma realização profissional. Eu falo assim com toda certeza, né? Você poder entregar a chave, uma escritura pública nas mãos, né, de uma pessoa e a pessoa falar assim, olha, é meu. Agora eu tenho o meu lar, eu tenho onde a minha família pode, né, desfrutar de tudo isso, é uma realização. Então, graças a Deus, hoje eu tenho essa alegria, né, de poder conciliar, de poder fazer parte da vida das pessoas, e isso, de fato, enche nosso coração de alegria. Legal. Inclusive, isso que você falou é uma coisa importante, isso de ter a casa própria, ter a primeira casa própria. Eu estava vendo uma pesquisa no final do ano passado, saiu de ranking, era o primeiro lugar no ranking, agora, se eu não me engano, está em terceiro lugar no ranking, mas ter a casa própria é o top 3 de sonho do brasileiro. Exato. Até porque, Gabriel, quando a gente fala assim de sonhos, você pode viajar, você pode passear, sai para trabalhar, mas uma hora você vai falar assim, ó, eu preciso voltar para casa. E todo mundo é assim, né? A nossa natureza é assim, você precisa ter um lar, né? E a diferença é quando você pode chamar aquele lar de seu. Então, toda a reforma que você vai realizar ali, tudo que você vai trazer de melhoria para aquele imóvel, né? Você vai falar que é seu. Então, você não está fazendo uma melhoria para outros, né? Ou pro proprietário que você paga aluguel, não. É seu. E isso traz uma satisfação de fato, assim, inexplicável, sensacional. Tem clientes, Gabriel, que, né, falam assim, Marlon, você não é um profissional, você realiza sonhos, né? Recentemente agora, né? Entregamos uma casa lá em Itatiaia. Que satisfação, né? Ver a alegria da Eugênia, do Sandro, né? De poder chamar a sua casa de sua. 17 anos, né? Sonhando com aquele lar. E assim, uma família cheia de vida, cheia de fé. E poder fazer parte da vida das pessoas. Então, é uma realização muito, assim, eu fico muito feliz com isso. Olha, uma pausa aqui pro Jabá, eu vou fazer isso porque eu sou um fanzaço de consórcio, mas o Marlon acabou de falar que você pode sair para trabalhar, você pode sair para viajar, mas voltar para sua casa é uma sensação especial, né? O consórcio te ajuda nesses 3 momentos, te ajuda a trabalhar, se você quiser reformar o seu escritório, te ajuda no transporte da casa para o trabalho, porque existe consórcio de automóvel, te ajuda a viajar, se não me engano, existe consórcio de serviço, sim, que você pode usar para viagem, né? E consórcio de casa própria, já tá feito. Sou um fãzaço de consórcio, já tenho consórcio. Meu primeiro carro foi um consórcio, meu apartamento foi um consórcio, então tudo
daqui para frente, tudo que eu vou comprar na área de financiamento, o máximo possível, vai ser em consórcio. Marlon, para a gente entrar aqui na reta final, você, claro, isso aqui é um podcast dentro da Ford, então é um podcast com os sócios do Ford Club. Sim. Você está dentro do Ford Club, você é um sócio nosso. Cara, me fala rapidinho aqui o que mudou desde quando você entrou no Ford Club. Foi recente a sua entrada, mas me fala o que mudou desde que você entrou no Ford Club. Eu poderia falar muitas coisas, viu, Gabriel? Muitas coisas positivas, né? De fato, me alavancou, me jogou para frente, né? No modo de pensar, de raciocinar, na disciplina. E assim, eu estava muito preso na minha caixinha. Vivia assim, vivo até hoje de muitas indicações, né? Mas por que também não tornar isso maior? Então, dentro do clube, eu pude assim ver experiências que me trouxeram também resultados positivos, porque dentro do clube é uma grande família, né? Você vê que um luta, colabora pelo crescimento do outro, né? Então eu vejo que depois que eu entrei para o clube, diante das mentorias, né, das estratégias de venda, né, diante da gente poder chegar no nosso objetivo, há um caminho a percorrer. E uma delas também é a disciplina. São as alianças que a gente vai fazendo, né? E por que não falar também que essa aliança, ela traz assim resultados de imediato, né? E uma forma também da gente poder bater nossas metas ali, fazer crescer. E a gente não pensar também, Gabriel, que a gente vive num universo assim, fora da realidade, né? Você vê, né? Até essa questão aí da rede social veio também mexer comigo, né? Então eu tô lá mexendo mais no Instagram, divulgando, estou movimentando, porque é um crescimento contínuo, um crescimento que traz para que a gente possa bater nossas metas, buscar conhecimento, dar um passo, né? E eu estou muito feliz de ter dado esse passo. Recomendo também. Recomendo. Assim, Deus está dando certo comigo, para mim. Também eu quero que dê certo para outros também. Porque isso também é alavancar, né? Não só na área de consórcio, poxa, tem grandes amigos dentro do clube. Torço por ele. Fico feliz com o crescimento de cada um. E digo mais, Gabriel, e vamos avançar cada vez mais. É só o começo. É só o começo, tem muita coisa boas vinda por aí, né? Às vezes você vê, né? Outro dia nós tivemos uma palestra, valeu o ingresso, né? Digamos assim. Você vê que a gente precisa cada vez mais crescer, aperfeiçoar, aprender, né? E diante desse aprendizado, né? A humildade em reconhecer que nós estamos ficando para trás. E o clube trouxe isso, falar assim, olha, todo mundo está avançando, e por que eu também não posso avançar? Uma coisa interessante do clube, isso daí é uma coisa que a gente trabalha na hora que as pessoas perguntam sobre o clube, é que fora do clube é mais ou menos um mata-mata. Todo mundo querendo tirar vantagem em cima do outro, todo mundo querendo fazer o seu, né? E dentro do clube você vai subir um nível onde não tem mais concorrência. Todo mundo se ajudando, todo mundo querendo crescer, óbvio, que a intenção que você está num clube de alavancagem empresarial é você crescer, natural, aumentar as vendas, aumentar o faturamento, mas você não quer só aumentar o seu faturamento, você quer aumentar o seu faturamento e aumentar o faturamento do outro. Exato. Então acaba que é realmente uma grande família, né? É uma grande família e também assim, você vê que o que o outro tem buscado como objetivo é tudo compartilhado, né? Por exemplo, o Rafael, né, um grande amigo lá do clube, Dr. Germano, né? A gente tem um apoio aí da Samara, nossa gerente, que nos acompanha aí diariamente. Então sempre está nos dando apoio. Você vê que o testemunho de um também vai te edificando. Você vê o esforço de um de querer crescer, de querer chegar. Vai dando um gás a mais. Isso vai dando um gás, vai nos motivando. E a gente cada vez mais para frente. Marlon, muito obrigado por fazer parte desse primeiro episódio. Você teve a honra de ser o primeiro a gravar o episódio do podcast Por Dentro da Forja, que terão vários outros. Mas deixa aqui uma frase final para quem está pensando em investir dinheiro
e não tinha como uma opção de investimento, não tinha pensado ainda em investir em consórcio e fazer uma alavancagem patrimonial. É uma pessoa que está com dinheiro guardado, que quer investir, mas está na dúvida se investe em renda fixa, em renda variável, está na dúvida se compra gado, se investe em comércio. Eu quero que você fale para esse tipo de pessoa. Então, muito bom, Gabriel. O que acontece? Às vezes a pessoa está com dinheiro guardado. Hoje a gente tem um conhecimento, e eu acho que todo mundo pode concordar com isso. Você guardar dinheiro na poupança hoje é você envelhecer, como é que é o ditado que fala? É você envelhecer, esqueci a palavra. Vamos voltar aqui. Pode trabalhar com foco. Tá, beleza. Bom, depois você vai me ajudando aí. Não, beleza. É isso. Isso. Mas era uma palavra um pouco mais diferente, tipo assim, a pessoa vai envelhecer feliz, pobre, entende? Então, você vai ficar pobre, mas feliz, ou mais envelhecendo de uma forma assim, mas enfim. Começa a resposta de novo, Então tá bom. O que acontece hoje? Para a pessoa que tem hoje um dinheiro guardado, né, coloca lá um valor na poupança, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, Gabriel, hoje no consórcio. Se você guarda em torno de R$4.000 na poupança, digamos que por ano você vai ter aí aproximadamente R$50.000. E aquele valor vai estar lá disponível para você no próximo ano. Se você contrata uma carta de consórcio no valor de R$4.000 por mês, você pode ter um patrimônio para você aplicar e fazer render o seu dinheiro de aproximadamente R$800.000. Então, ao final de um ano, na poupança você pode guardar lá 50 mil. Mas você também pode ter um crédito disponível no valor de R$800.000, pelo qual você pode comprar imóvel e alugar esses imóveis. Você pode fazer uma gama de coisas para poder triplicar esse valor que você guardaria na poupança. E uma outra forma também é que você pode contemplar essas cartas por sorteio e também revender essas cotas contempladas. Hoje, para você ter uma ideia, nosso escritório ele vende aproximadamente 5 milhões por dia de cotas contempladas. Então, assim, é um mercado que cresceu muito, né? As pessoas compram o consórcio, contemplam o consórcio, colocam um valor de ágio ali aproximadamente de 15% a 20% do valor do crédito e você consegue vender. E detalhe, essas cotas quando chegam para a gente, ela demora no máximo 24 horas para ser vendida. Então você pode ter um dinheiro rápido, né? Por isso que o consórcio hoje também ele é um investimento a curto, médio e longo prazo, onde a gente pode poder fazer render cada vez mais o nosso dinheiro. Maravilha. Então, se você escutou o podcast até aqui e quer saber mais sobre alavancagem patrimonial, quer fazer um planejamento, quer entender melhor como funciona a alavancagem patrimonial, a gente vai deixar as redes sociais do Marlon Avelino, especialista em alavancagem patrimonial, aqui na descrição para você chamar ele e marcar uma reunião para entender melhor ou já fazer um planejamento e já investir no seu primeiro consórcio. Marlon, muito obrigado, foi um prazer, espero você na próxima edição. Gabriel, muito obrigado, agradeço a todos também pelo apoio, né? Agradeço meus amigos do clube também, pela ajuda, né? Por todo o toque, às vezes que um vai dando pro outro ali. E gostaria de terminar com a frase o seguinte, Gabriel. Quando Deus pediu para Noé construir a arca, muitos passavam e falavam, nossa, mas é mais um maluco aí, o que ele está fazendo, né? Mas ele estava debaixo de uma promessa de Deus. Então, se Deus tem planos, tem sonhos para você, seja para uma área de imóvel, de automóvel, vamos sonhar com Deus, que Ele vai nos dar a graça também de poder realizar.